E vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos deu o dom da sabedoria, do entendimento, da ciência. E uma vez compreendida esta palavra, possamos nos comprometer com ela e fazer todo o esforço do mundo para que no dia de hoje possamos colocá-la em prática. Amém? Amém. Primeira leitura, profeta Jeremias. Profeta que recebeu uma vocação, estamos no mês vocacional, uma vocação muito particular, o profeta, um dos grandes profetas, dos profetas maiores, né, que a gente tem no Antigo Testamento. A missão rude, forte, de arrancar e destruir, né, de plantar e construir. Essa é a missão do profeta Jeremias. Então ele vive num contexto em que ele tem que anunciar, denunciar as injustiças. A gente está vivendo que, no contexto da história de Israel, a Assíria invadiu o reino do norte, Israel, e a Babilônia invadiu o reino do sul, Judá, Jerusalém. E é nesse contexto que está Jeremias, anunciando a tragédia. E nós já estamos acostumados a ver, por exemplo, em filmes de guerra, ou até mesmo, na realidade, o que está acontecendo pelo mundo afora, atos de atentados e terrorismo, quando entram numa cidade, destroem tudo. Destrói, acabam com a cidade, destrói, sem referência. E de repente entraram em Jerusalém e destruíram o templo. Imagine o templo, que era a unidade nacional, é o símbolo da comunhão da unidade nacional. Os habitantes de todo Israel destruíram o templo, e agora? Acabaram com a cidade. É nesse contexto que está Jeremias. E eles chegam à conclusão. A leitura de hoje foi muito forte. Diz assim que a tua ferida é incurável. Não tem diagnóstico para a tua ferida. Não tem cura. Nossa, quando a gente lida com essa questão da saúde, né? Quando a pessoa diz assim, poxa, não tem cura. Uma doença que não tem cura. É muito doloroso ouvir esse diagnóstico. Israel ouviu esse diagnóstico. A tua sorte, a tua vida é incurável, não tem diagnóstico que tente resgatar. Por quê? Por causa das tuas escolhas, dos teus pecados. Onde estão os teus amigos? Vai perguntar Jeremias, vai perguntar o Senhor através do profeta Jeremias. Onde estão os teus amigos? Aquelas alianças todas que você fez, agora você está sozinho. Não tem cura a tua chaga. Por tamanha desgraça que assolou não só o reino do norte, mas o reino do sul. Mas Deus é fiel, Deus é bom, Deus é misericordioso, né? A gente conhece aquele velho ditado, todo mundo vai repetir comigo assim, ou é pelo amor, ou é pela dor, ou por amor, ou pela dor. Israel está sentindo as consequências pela dor. Acabaram com as cidades, destruíram os babilônios, os assírios, acabaram com a cidade, pela dor. E aí descobriu, o profeta dizendo assim, foi por vocês, pelas tuas escolhas, seguindo outros deuses, não ouviram a voz de Deus, não escutaram a voz de Deus, e por isso estão vivendo, pagando hoje. Então esse sofrimento que você está vivendo, essa chaga incurável, foi por causa de tuas escolhas. Mas Deus é fiel à sua aliança, e vem em socorro. Graças a Deus, Deus é fiel. Ele vem em socorro, e vai dizer que vai transformar tudo isso. Aprenda na dor. O sofrimento é curativo, o sofrimento é purificador. Às vezes também nós passamos por algumas experiências negativas em nossas vidas. De repente não é que Deus manda, são nossas escolhas, enfim, situações que nos acontecem. Mas aproveite o sofrimento para se purificar, para voltar para o Senhor. Estamos no Evangelho. Ontem a gente viu que Jesus multiplicou os pães, saciou aquela multidão, e hoje Jesus continua no Evangelho. Ele pede, né? Ele se retira para rezar. Jesus, o Filho de Deus, o homem de Deus, se retira para rezar. Ontem eu disse no terço, né? A única oração que Deus não escuta, é aquela que não é feita. Se você faz oração, se você reza, Deus escuta. A única oração que Deus não escuta é aquela que não é feita. Então faça que Deus escuta. Faça, reze que Deus escuta.
Então Jesus se retira para rezar a sós e pede que os discípulos entrem no barco e vão. Só que lá pelas tantas, a onda, o mar começa a ficar agitado, o medo, o vento, aquela água caindo por cima do barco, enfim, e aí vem o desespero. É a segunda vez que a gente tem a cena em Mateus do mar agitado. A primeira vez, lembra que Jesus estava com eles, deitadinho lá, descansando, e o mar agitado, né? E o mar agitado, Senhor, acorda, acorda, vamos perecer. Jesus estava com eles. Agora o mar começa a ficar agitado, Jesus não estava com eles. E aí de repente Jesus aparece caminhando sobre as águas. Para mostrar aí, é toda uma pedagogia de Mateus, para mostrar que Jesus é o Deus. Jesus é o Filho de Deus, porque só no Antigo Testamento Deus tinha o poder de caminhar sobre as águas. Tem textos do Antigo Testamento que Deus caminha sobre as águas. E Jesus caminhando sobre as águas está dizendo que Ele é Deus, que Ele tem o poder de Deus sobre Ele, né? Então aí de repente é um fantasma, coragem, sou eu, diz Jesus. E aí Pedro toma a iniciativa, se é o Senhor, permita que eu também saia desse barco e caminhe sobre as águas. Olha Pedro, a pretensão de querer ser Deus, né? E Jesus, vem Pedro. Então imagine a cena de Pedro tirando o pezinho e colocando o pezinho na água e caminhando. De repente, o vento, o desespero, as ondas, Pedro sentiu-se com medo e começou a afundar. Quando começou a afundar, Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão, homem fraco na fé, por que duvidaste? Olha que interessante, gente, olha que interessante. Enquanto, essa é a grande lição que eu quero que você guarde hoje no coração, a partir da primeira leitura também. O povo se desviou de Deus, seguiu outros caminhos, olha as consequências, foi invadido, outros povos vieram mais fortes, dominaram, enfim, destruíram. A leitura do Evangelho, Jesus que ele é aquele que acalma a tempestade, acalma todo tipo de tormento que possamos vivenciar em nossas vidas, é aquele que acalma, mas para isso acontecer temos que ir ao encontro do Senhor, temos que ouvir a sua voz, temos que atender o seu pedido e não tirar os olhos de Jesus. Aquele que tira os olhos de Jesus, deixa eu olhar nessa câmera para você que está em casa, aquele que tira os olhos de Jesus pode se afundar. Tirar os olhos de Jesus, tirar o foco, deixar de olhar para Deus, deixar de buscar as coisas do alto, deixar de contar com Deus e seguir outros caprichos, pode afundar. E as consequências podem ser trágicas, por amor ou pela dor. Então não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, começou a afundar. E aí veio Jesus, mais uma vez, no Antigo Testamento, na primeira leitura, Deus que é misericordioso, vem resgatar o seu povo. Agora, mais uma vez, Jesus estende as mãos. Ele está sempre pronto para estender as mãos, para mim e para você. Na situação que você está vivendo hoje, Jesus também está estendendo as mãos. Mas, por favor, não tire os olhos de Jesus. Amém? Coloque a mãozinha no coração. Vamos rezar com essa palavra. Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer por esse momento. Quantas tempestades também enfrentamos em nossas vidas. Quantas situações, Senhor, escolhas, mau uso da nossa liberdade, das nossas atitudes e escolhas. Muitas vezes também nos afundamos, porque tiramos o nosso olhar do teu olhar, Jesus. Queremos escolher os nossos caprichos. Dignai-vos, Senhor, estender as tuas mãos mais uma vez. Tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Somos fracos e pecadores. Estenda as tuas mãos, Jesus. Diante de muitas tempestades e tormentas, furacões, terremotos, maremotos que enfrentamos em nossas vidas. Estenda a tua mão, Jesus. E nos permita, e dê-nos essa graça de que no dia de hoje possamos andar na tua direção. Como Pedro andou, mas se esquivou. Dê-nos a graça de caminhar na tua direção e jamais tirar os focos, tirar os olhos do foco principal que é Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.